A campanha Maio Amarelo foi criada pela ONU em 2010 e quer conscientizar motoristas e pedestres sobre cuidados no trânsito, principalmente por causa do alto índice de acidentes. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Rafael Martins, que é gerente de educação no trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Maringá. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, boa noite, Elaine, boa noite a todos que nos assistem. Bom, vou começar te perguntando. Como é que está hoje em Maringá o índice de acidentes? Já foi muito alto, deu uma melhorada, como é que está agora? Tá na média, né? Na média dos últimos anos, né? Infelizmente, né? Porque a nossa missão sempre é tentar reduzir, mas o pouco que a gente consegue, nós focamos que são vidas que são preservadas, né? Porém, ainda pessoas insistem em ter má atitudes no trânsito, infelizmente, né? Essa é uma campanha mundial, né? Foi lançada pela ONU. E assim, você percebe que com o passar do tempo, você já está há algum tempo na Secretaria lidando com educação no trânsito, esse trabalho de formiguinha, de educar, de tentar conscientizar principalmente as crianças, tem surtido efeito nos pais ou ainda falta muita coisa? Olha, posso dizer que ainda falta muita coisa, né? Porque assim, os números infelizmente refletem isso, né? Porém, e se a gente pegar alguns pontos, né? Como você citou aí o trabalho com as crianças, desde 2018 nós implantamos um projeto que é o trânsito na sala de aula. Então, as crianças hoje elas têm aula de trânsito, né? Incluído na grade extracurricular. E desde que nós implantamos o projeto, que nós conseguimos atender todas as escolas, o resultado foi o seguinte: zero. Nenhum óbito de vítimas de acidente de trânsito de crianças na cidade de Maringá, nas vias municipais. Então isso demonstra que estamos no caminho certo, né? Só que é um caminho árduo, ainda tem muita coisa a se fazer. Então mostra também que a educação é um dos caminhos. Até porque essas crianças só vão assumir a direção daqui a um tempo, né? Então, por mais que cobrem dos pais, ainda essa coisa da autorresponsabilidade talvez demore um pouquinho para chegar, né? Isso, com certeza. Então ela tem um efeito momentâneo ali de imediato, que é quando que é quando ela tem um comportamento, porque todas as crianças que vieram a óbito antes desse período do projeto, elas vinham a óbito por atropelamento. Então elas atravessando uma rua, elas acabavam perdendo a vida. Então esse comportamento mudou. Esse comportamento depende apenas dela. Agora elas questionarem os pais, cobrarem os pais, dá um resultado legal. Só que o problema é quando essas crianças não estão por perto dos pais. Aí é que, infelizmente, acontecem as tragédias. Exatamente. E aqui em Maringá está sendo desenvolvido algum trabalho específico para esse mês? Como é que está sendo feito aí essa celebração e talvez até tomada de consciência do Maio Amarelo? Isso, em alusão ao Maio Amarelo, né? A CEMOB intensifica, porque nós temos hoje lá no setor 13 projetos em andamento durante todo o decorrer do ano, porém nesse mês a gente intensifica. E o que nós identificamos? O Maio Amarelo, desde que ele surgiu, ele tirou que a responsabilidade é apenas do órgão e colocou essa responsabilidade na sociedade. Então ele fala que todos devem trabalhar o tema trânsito no mês de maio. Então, a procura de empresas, de escolas que querem fazer um trabalho voltado para o trânsito no período de maio é muito grande. Então, nós falamos que as nossas atividades elas se intensificam, elas ocorrem durante todo o ano, mas no mês de maio intensifica essas ações. E, por exemplo, uma comunidade, sei lá, um grupo de um condomínio, se quiser, de repente, falar com a CEMOB, perdão, vocês vão até lá para ensinar também? Sim, nós temos diversas atividades que são in locus, né? Então depende da característica da situação que nós vamos encontrar, né? Tem um outro projeto que é chamado A Pessoa Idosa e o Trânsito. Então a maior parte dos óbitos por atropelamento são idosos. Aí o que nós fazemos? Nós vamos até onde os idosos se reúnem. Então nós vamos nas ATIs, que eles se reúnem lá para fazer uma ginástica, nós vamos no centro de convivência, nós vamos também nos postos de saúde. Então onde tem esse grupo de idosos. Então quem reúne grupos, né, seja numa reunião de condomínio, igual você bem falou, pode entrar em contato com a CEMOB, né, o telefone é 3221-8516, procura na internet, quem não decorar o número, mas nós estamos à disposição e qualquer situação a gente atende. E, Rafael, um dos motivos também, talvez, da retomada dos radares é justamente para coibir, né, porque
Infelizmente, as pessoas ainda correm muito nas vias mais largas da cidade, né? Chama atenção um conceito que eu sempre venho falando, que a gente vê na sociedade. As pessoas, elas infelizmente inverteram os valores. Elas têm uma maior preocupação com a multa, o dinheiro, né, o valor pecuniário que ela vai ter que pagar se ela for flagrada em abuso de velocidade. Dói no bolso, né? Dói no bolso, que é um dos caminhos. Porém, muitas vezes ela esquece de se preocupar com algo que é muito maior. Porque a multa, a pessoa trabalha, conquista o dinheiro e resolve o problema. Agora, a vida não tem dinheiro, não existe uma loja que vende vida. Então, quando a pessoa se preocupa só com a multa, ela chega perto do radar, reduz a velocidade, não levou multa, ela volta a acelerar. Né? E a pessoa que se preocupa com a sua vida, ela vai sempre andar com a velocidade compatível com a segurança. Então, ela nem precisa se preocupar com o radar, porque ela não vai ser flagrada cometendo uma infração de trânsito. Então, infelizmente, as pessoas têm que se conscientizar de que o principal objetivo é preservar a vida. Assim, a gente vai conseguir sucesso. E a gente tem percebido que as pessoas andam muito dispersas no trânsito, né? E nem é só o celular. O uso do celular, infelizmente, ainda é muito alto. Mas às vezes a pessoa está sem o celular, mas está pensando em outra coisa, ou a vida que está muito corrida, e acaba se desligando de um momento em que teria que estar com atenção plena, né? Isso, com certeza. Por exemplo, uma prova de universidade, ou até mesmo outro exemplo, um goleiro de futebol. Quando ele entra em campo, ele está com a atenção inteira voltada para aquilo. A prova a mesma coisa, eu foco ali na prova, porque é um objetivo que eu tenho, né? Passar naquela prova ou até ganhar o jogo de futebol. E no trânsito a gente não percebe isso. Como você bem frisou, as pessoas andam muito distraídas, pensando num problema que ela tem para resolver em casa, que numa prova, num jogo de futebol, ela não estaria pensando. Mas aí que leva-nos a refletir, né? Por que no momento que eu estou preservando a minha vida, eu não tenho atenção voltada? E em outros vários momentos do dia, a gente se concentra em uma ação. Então, ali naquele momento do trânsito, eu tenho que pensar, eu estou transportando a minha vida e a vida dos demais que estão à minha volta. Então, a atenção tem que estar 100% focada no trânsito. Uma mudança de atitude, de consciência mesmo, né? Que a gente percebe que, infelizmente, ainda tem que trabalhar bastante, né? Isso, eu costumo dizer que é um problema cultural, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela começa a dar importância, tudo aquilo que ela vai fazer no seu entorno, ela reflete no seu comportamento no trânsito, ela consegue mudar os seus hábitos, né? Por exemplo, quem usa o cinto de segurança é automático, ele entra no carro, coloca, às vezes ele nem percebe, ele fala, cadê o cinto? Já coloquei. Nem lembro, por quê? Foi um bom hábito que ele criou. Então, nós devemos criar bons hábitos no trânsito. Mas isso é um processo lento, é um processo de mudança, né? E é tudo um fator cultural. As pessoas não dão a devida importância no trânsito. E é aquilo que você falou, não é pelo dinheiro, né? É pela vida mesmo, sua e dos outros também, né? Isso, com certeza, né? É sempre bom a gente refletir, né? Eu saio de casa, eu vou me inserir no trânsito, eu tenho que lembrar. Alguém em casa aguarda o meu retorno. E essa pessoa, porque a gente é acostumado a falar assim, mais uma vítima no acidente de trânsito, né? Não é. Ali foi mais uma vítima fatal. Só que a família inteira é vítima daquele sinistro. A sociedade num todo é vítima daquele sinistro. Exatamente. Porque são elas quem vão ficar e sofrer a dor da perda, da ausência. Muitas vezes é um pai de família, o provedor, que ele que traz sustento para aquela família. Daí imagina você se arriscar, né? Até vem de encontro ao tema, né, desse ano, que é no trânsito, escolha a vida. Então, ao invés dele escolher correr, se ele escolher preservar a sua vida, ele vai poder voltar e dar um abraço no seu filho quando chegar em casa. Com certeza, a vida sempre acima de tudo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado.